Torre dos Clérigos é indiscutivelmente um dos símbolos maiores da cidade de Porto. Desde que foi erguida nas primeiras décadas do século XVIII e na altura era a mais alta construção do país, ela vai-se alcandorar de facto a esse estatuto, uma referência absoluta da cidade do Porto. Um estatuto que chega até aos nossos dias e por isso muitas vezes as pessoas olham para a torre apenas para a torre. Mas a Torre dos Clérigos, afinal, faz parte de um conjunto arquitetónico. Se quiserem, até de um santuário. E sim, e obviamente muitos sabem que, afinal, a Torre dos Clérigos mais não é do que a torre cineira de uma igreja. A igreja que se volta hoje para o coração da cidade, para a Praça da Liberdade, a Igreja dos Clérigos. Temos que perceber a implantação desta igreja muito no contexto desse século XVIII, em que foi erguida, no contexto do barroco, uma estratégia muito cênica, teatral, do ponto de vista artístico e que se reflete, obviamente, também na construção dos edifícios religiosos. É a época, por excelência, dos sacromontes, os montes sagrados, coroados lá no alto, por um templo, por uma capela, por uma igreja. E é exatamente isso que aqui também foi edificado, no alto desta elevação, debruçada sobre a cidade, esta igreja. E este aspecto cênico é ainda mais reforçado por essa altíssima torre cineira. E por isso, sim, quando olhamos para a Torre dos Clérigos, estamos a olhar para uma torre que faz parte de uma igreja. E para muita gente, o conjunto limita-se a isso. Uma igreja e a sua torre. Mas, curiosamente, pelo menos do ponto de vista oficial, oficioso, se quiserem, a grande motivação para a edificação deste conjunto não foi a sua igreja e muito menos a sua torre cineira. O pretexto era outro. E isso é aquela porção que hoje passa muito despercebida, que fica entre a igreja e a torre. Um edifício, sede, a casa de uma instituição que tinha também um hospital. A Irmandade de Nossa Senhora da Misericórdia, São Pedro Advíncula, São Filipe Neri, dos clérigos pobres da cidade do Porto. Vamos sintetizar. A Irmandade dos Clérigos. Estamos no interior da antiga enfermaria, desse hospital que aqui foi criado e percebemos da forte ligação que essa instituição tinha, como não podia deixar de ser, com a igreja que afinal também aqui vai construir. De facto, a enfermaria abria-se para o próprio altar, para a capela-mor da igreja. Mas quem era afinal esta instituição que construiu esta majestosa igreja, a sua imponente torre cineira e este hospital e a casa da Irmandade, a sede onde ficavam, obviamente, espaços para reuniões, para o despacho. Bom, esta Irmandade nasce oficialmente em 1707, mas as suas origens são muito anteriores. Desde logo, porque ela resulta da fusão de 3 confrarias que já existiam há mais de 50 anos na cidade. Mas podemos recuar ainda mais no tempo. Afinal, as confrarias, as irmandades, têm as suas origens muitos séculos antes, na Idade Média. E trata-se de instituições de leigos, não religiosos, mas que, enfim, perseguiam objetivos sagrados, religiosos, nomeadamente de promoção do culto, da devoção a determinados santos. Importa dizer que na Idade Média estas confrarias nasciam no seio de determinados grupos profissionais e a promoção do santo era
do santo patrono dessa profissão. Vejamos aqui alguns casos na cidade do Porto, na Idade Média. Por exemplo, a famosa confraria de São Crispim e São Crispiniano, ainda hoje existe, e que era a confraria dos sapateiros, a confraria de Santo Elói, dos ourives, as confrarias dos mariantes, por exemplo, chegando até aos nossos dias, a confraria de São Pedro Gonçalves Telmo em Massarelos, e tantas outras, a famosa confraria dos alfaiates, que tinha, enfim, construído mais tarde a sua capela renascentista, mesmo em frente à Catedral do Porto. Mas, para lá da devoção, do culto católico aos santos, padroeiros, protetores dessas profissões, é óbvio que estas confrarias tinham também objetivos sociais importantes, de socorro mútuo. Era um pouco já o anunciar de uma economia social. Estas irmandades socorriam os irmãos quando estes tinham algumas necessidades, por exemplo, estavam doentes, ou iam em socorro das viúvas e dos órfãos quando estes morriam. As confrarias eram muito populares e diversificadas durante a Idade Média e depois no Renascimento. Mas no século XVI, nós vamos começar aqui a assistir ao aparecimento de confrarias e irmandades que se tornam, de um modo crescente, mais transversais. Já não são apenas de um único grupo profissional. De algum modo, a criação das misericórdias, na passagem exatamente do século XV para o século XVI, esse apelo do rei Dom Manuel aos homens bons das cidades e vilas do reino para que se agrupassem e respondessem a uma série de necessidades sociais, faz parte de uma estratégia que se vai adensar ao longo do século XVI e do século XVII. A própria Igreja, na sequência de uma reforma interna, ou se quiserem, da contra-reforma, na sequência do Concílio de Trento e de uma reação à reforma protestante, a Igreja passa a olhar para as confrarias e as irmandades neste seu papel, não só da promoção do culto, mas também do seu papel social, olha para estas instituições de leigos, mas com objetivos religiosos, de uma outra forma. E de um modo, de início algo discreto, mas de uma forma gradual, a Igreja vai passar a controlar, de algum modo, enfim, assegurar a correta direção e ação destas confrarias. E, no âmbito desta estratégia, não raras vezes, a Igreja vai mesmo impulsionar fusão de confrarias quando elas procuravam responder aos mesmos objetivos. E aqui no Porto, no século XVII, de facto, tínhamos visto surgir, num curto espaço de tempo, em meados do século XVII, tínhamos visto surgir 3 confrarias que, no fundo, tinham um grande objetivo central: o apoio, o socorro a clérigos que, por vários motivos, estavam longe das suas terras natais, porque não tinham uma retaguarda familiar, enfim, clérigos que precisavam de apoio, diríamos nós hoje, por vezes, de apoio continuado. Precisavam, outras vezes, de hospitalidade, sítio onde se alojarem. Ou então, quando estavam doentes, haver um espaço que lhes desse essa assistência também hospitalar. E essas confrarias eram, desde logo, uma que tinha surgido associado à própria Misericórdia, a Confraria de Nossa Senhora da Misericórdia, que estava sediada junto da Igreja da Misericórdia, nas Flores. Tinha também surgido, pouco depois, a Confraria de São Pedro Advíncula, São Pedro aprisionado. É uma referência a uma forte devoção que tinha surgido em Itália em torno das relíquias, os restos dos cadeados, das correntes que tinham aprisionado São Pedro quando ele havia sido martirizado em Roma. E esta Irmandade de São Pedro Advíncula tinha sido fundada aqui, a poucas dezenas de metros de hoje dos clérigos, numa igreja, a Igreja Nossa Senhora da Graça, que já desapareceu, mas ficava no lugar onde hoje temos o edifício da reitoria da Universidade do Porto. Mas havia uma terceira irmandade que perseguia estes mesmos objetivos de auxiliar os clérigos necessitados, e era a congregação de São Filipe Neri. Pois bem,
muito por influência da Igreja, que vai tendo cada vez maior papel na gestão destas confrarias, em 1707 vamos assistir então à fusão das três, dando origem a essa longa designação que há pouco vos dizia, incorporando o nome das três confrarias, mas aquela que nós hoje conhecemos como a Irmandade dos Clérigos. Fundada então em 1707, resultado da fusão dessas três confrarias anteriores, a Irmandade dos Clérigos, durante os primeiros anos, vai reunir nas instalações da Misericórdia, na Rua das Flores, na sua igreja. Mas o envolvimento de bispos, deões, nos destinos da Irmandade, o facto de ter agregado como irmãos gente influente na sociedade portuense, faz com que, num curto espaço de tempo, a Irmandade dos Clérigos consiga reunir os bens necessários para edificar uma igreja, uma sumptuosa igreja, com a sua torre, mas também, então, todo esse espaço para a casa da Irmandade e, acima de tudo, para o hospital. Ao longo das décadas e dos séculos seguintes, a instituição vai ser uma referência para a cidade. E, uma vez mais, fruto do envolvimento de gente influente, que, não raras vezes, além de se encontrarem nos destinos da instituição, vão se tornar também importantes beneméritos. Caso, por exemplo, deste tesoureiro da instituição na segunda metade do século XVIII. Aliás, hoje, percorrendo as antigas salas e salões da Casa da Irmandade, cruzamos com uma série de telas, de quadros que nos evocam muitos desses benfeitores ou de antigos presidentes da Irmandade. De resto, é notável o espólio que a instituição foi reunindo ao longo dos séculos e que hoje está na base de um museu que todos os portuenses, e não só, deveriam conhecer. Uma coleção relevante do ponto de vista da escultura, nomeadamente imagens sacras, também de pintura, ourivesaria, têxteis, mobiliário. Mas há um outro aspecto relevante na história da instituição ao longo destes séculos. Foi o de ter mantido sempre, afinal, o objetivo, a missão para a qual foi criada. Durante muitos anos, ainda na segunda metade do século XX, chegando já quase ao XXI, estas instalações continuavam a servir de apoio residencial a muitos clérigos que exerciam a sua profissão na cidade. E hoje, em pleno século XXI, a Irmandade dos Clérigos continua a ter um papel ativo no respeito, afinal, pelos objetivos pela qual foi fundada. Desde 2005, quando foi criada pelo bispo D. Armindo Coelho a Casa Diocesana Sacerdotal, que fica ali, em frente aos jardins do Palácio de Cristal, que a Irmandade dos Clérigos tem apoiado de um modo muito fundamental. Mas este apoio da Irmandade, do ponto de vista de instituições assistenciais, hospitalares, não se esgota nessa assistência a uma casa que vem, enfim, responder às necessidades de clérigos necessitados de apoios continuados ou de hospitalidade quando estão doentes ou já depois de retirados no final da vida. Não, a Irmandade dos Clérigos continua também a ter um papel importante no apoio a um grande conjunto de instituições hospitalares da região e, por exemplo, também a ligas de amigos. 380 anos depois de vermos criado a primeira dessas instituições que está na base da Irmandade dos Clérigos, esta continua a ser uma referência na cidade, fazendo jus, afinal, à sua torre, a Torre da Cidade, a Torre dos Clérigos, um marco arquitetónico, histórico,
assistencial do passado, mas também do presente.